E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e, quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez boa obra, ou ela fez o que pôde. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Te peço que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, na explicação do texto, da revelação, daquilo que o Senhor já gerou em nosso coração. Que eu seja um instrumento nesta noite para abençoar o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome. Amém, amém. Sente-se, queridos. Louvado seja Deus. Amém. Aquieta seu coração, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E a Bíblia diz também que a fé vem do ouvir e o ouvir pela palavra. Então, ouve a palavra. Não escuta, porque escutar, queridos, quanta gente escuta a palavra, né? Mas ouvir no sentido de acolher. Ouvir no sentido de deixar ser absorvido pela palavra. Ouvir no sentido de compreender, de entender, de procurar o entendimento. E quando nós conseguimos entender, então aí ela certamente achará guarida no nosso coração e será como a semente que cai em boa terra. Amém? Então, estamos aqui neste culto de ceia, que nós sempre aqui o praticamos nessa primeira semana do mês. E a ceia é um tempo onde nós, em memória, nós recordamos a morte de Cristo, o sacrifício daquilo que foi feito lá na cruz, que foi feito lá na cruz em nosso favor. E nessa recordação, queridos, é importante nós nos transportados para isso também. Recordar no sentido de ser transportado através da palavra de Deus lá para Jerusalém, e para o Calvário e para a cruz, porque só assim nós podemos ter um entendimento mais correto do sacrifício de Jesus por nós. Amém? Bem, o texto hoje que o Senhor preparou para nós meditarmos é um texto interessante, registrado por Mateus, por Marcos e por João. Mateus e Marcos não têm a preocupação de relatar quem estava ali à mesa com Jesus. Eles relatam a casa de quem Jesus estava, falando que Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Certamente, Simão, que ainda carregava o título de leproso, já não era mais leproso. Até mesmo porque se ele fosse leproso, ele não poderia receber ninguém em sua casa. E pelo contrário, talvez não estaria nem entre os seus ali familiares, porque era a lei que assim
o faria excluído de toda a sociedade, da família, e não podia nem se aproximar das pessoas. Então, por ele oferecer esse jantar, certamente este jantar ou esta refeição, ela era uma refeição de ação de graças. Era um tempo que Simão leproso achou oportunidade de que Jesus ele estava passando por ali e era a última vez que passaria por Betânia. Era a cidade onde morava também Lázaro, Maria e também Marta. E nessa oportunidade, então, ele é convidado por Simão a fazer essa refeição na sua casa. E é interessante que João, ele já nos mostra diferente, né? João capítulo 12, que relata o mesmo texto, fala que junto com Jesus, à mesa com Jesus, estava não só o Simão o leproso, mas também estava Lázaro, a quem ele ressuscitara, e também estava ali servindo, a quem estava servindo era Marta. E Maria, por sua vez, que é a personagem principal desse texto, também estava por ali. Então nós vemos ali um texto, aqui esse texto interessante. E o interessante também, o contexto nos diz o seguinte, que era um tempo assim, para Jesus e para os seus discípulos, de extremo perigo. Por quê? Porque já os sacerdotes, já os escribas, fariseus, já estavam manipulando ou estavam já à procura de Jesus para matá-lo, né? Não só isso, mas também Judas, a Bíblia diz, João diz, que Judas, o diabo já tinha entrado no coração de Judas, ele já tinha ido aos sacerdotes e já estava procurando ocasião própria para entregar Jesus nas mãos dos sacerdotes, para que não houvesse assim muito alvoroço, né? Então estava procurando essa ocasião. Então era um período assim de extrema, vamos dizer assim, que o ambiente era um ambiente hostil, era um ambiente perigoso. Aonde quer que Jesus passava, já se via o clima do perigo que Jesus estava ali, né? E neste contexto de que era perigoso para Jesus, para os seus discípulos e também para Lázaro, porque lá em João também cita o seguinte, que os judeus não queriam só matar a Jesus, mas queriam matar a Lázaro também. Porque Lázaro era uma testemunha viva do que Jesus tinha feito ali, do sobrenatural. E eles iam e viam a Lázaro vivo, e eles então se convertiam ao Senhor. Então o judeu já não queria matar só Jesus, mas queria matar a quem estava também com Jesus. E nesse contexto, queridos, Simão, ele recebe Jesus na sua casa para um culto de ação de graças. E neste culto de ação de graças, Maria, por sua vez, ela pega um vaso de alabastro. Alabastro era uma pedra ornamental, era feito dessa pedra um vaso, né, muito precioso, um vaso muito, ele era um vaso assim muito caro também. E dentro deste vaso havia um nardo puro, como nós lemos aqui no texto. O nardo puro, queridos, era a essência de um perfume muito caro, caríssimo. E também aqui, ele é relatado também, tanto em Mateus, quanto em Marcos, e quanto a João, fala, e em João ainda esclarece um pouco melhor, que aquele nardo valeria 1 ano de trabalho. Né? Ele custava uma média, foi feita uma média de preço de 1 ano de trabalho. E Maria, então, surpreendentemente, né, inusitadamente, pega aquele vaso de alabastro e ela quebra o pescoço do vaso de alabastro e derrama sobre a cabeça de Jesus. E ela derramando sobre a cabeça de Jesus aquele óleo, aquela essência daquele perfume, escorre pelo seu corpo e também provavelmente chega aos seus pés, porque lá em João fala assim que ela
que ela ungiu os pés de Jesus, provavelmente chega aos seus pés, ou ela derrama parte daquele unguento precioso também aos pés de Jesus, e ali secava com seus cabelos. E ela então, ali, criticada pelos discípulos, eram os discípulos que estavam ali na casa de Simão. Então os discípulos ali se reuniram e eles falavam consigo mesmo: que desperdício é esse? Não poderia ela entregar a nós e nós vendermos e entregar aos pobres? Né? E Judas, por sua vez, liderava aquela reclamação, aquela murmuração. E Judas, e lá em João, ele esclarece que não porque ele estava se importando com os pobres, mas porque ele era ladrão e metia a mão na bolsa. E aí então Jesus, e ao ponto de molestar, você sabe que molestar é mais do que murmurar, né? Molestar já é algo mais assim, que vem constranger mesmo a pessoa. E aí Jesus se levanta em defesa de Maria e diz a eles: por que molestais a esta? Ela fez o que pôde. Ungiu-me, preparou-me para o dia da minha morte. E aí ele conclui dizendo assim: e por este ato, por onde quer que esse evangelho for pregado, essa mulher vai ser falada, lembrada, e vai ser lembrada. É interessante, né, esse texto. E eu quero tirar, em pouco tempo que eu tenho, algumas lições desse texto para nossas vidas. E a primeira coisa, queridos, eu intitulei essa palavra como: até onde você chegaria por amor a Cristo? Até onde você chegaria por amor a Cristo? Você arriscaria recebê-lo em sua casa? Primeiro ponto. Porque Simão leproso, chamado assim porque certamente ele havia sido curado por Jesus, e ele viu a oportunidade de entregar ou de oferecer um jantar em ação de graças, ele recebe Jesus naquele contexto hostil, arriscando ali a si mesmo, a sua casa, a sua própria família, de ser não só Simão leproso, queridos, recebe Jesus naquele contexto hostil, arriscando ali a ser penalizado, e penalizado no sentido de ser expulso da sinagoga, de ser expulso do recôndito religioso, ser penalizado, ele levava consigo o risco de ser penalizado, não só por isso, mas também até de morte. Porque os judeus e os fariseus, os soldados do templo, estavam dispostos a tirar a vida de todos aqueles que tinham o mesmo pensamento, que comungava do mesmo pensamento e da mesma fé que Jesus Cristo. E naquele ambiente hostil, ele então, ignorando o risco, recebeu Jesus em sua casa. E aí, queridos, para assim aplicação a nós, Jesus recebeu a Simão, Simão recebeu a Jesus na sua casa. Então, mesmo que isso infligiria romper relacionamentos com os amigos, parentes, família, mesmo que isso significaria percas, então ele ainda assim, por amor a Cristo e gratidão por aquilo que ele havia feito, recebeu Jesus em sua casa para dar-lhe um jantar. Então, fica para nós: você está disposto a receber Jesus em sua casa? E mesmo que isto signifique romper relacionamentos, mesmo que isso signifique percas, mesmo que isso signifique
renúncia de coisas que te satisfaz, de prazer, de lazer, às vezes, de coisas, de dinheiro. Então, porque Zaqueu, queridos, uma certa feita, ele recebeu Jesus em sua casa, sendo ele um pecador publicano. E ao receber Jesus em sua casa, quando ele ali compreende e entende o plano de Jesus para a sua vida, ele abre mão de muitas coisas. E uma das coisas que ele abre mão ele fala assim: Senhor, está aqui, eu vou aqui devolver aqueles que eu defraudei 4, 5 vezes a mais, vou ajudar os pobres. E ele então estava disposto de abrir mão até mesmo da coletoria dos impostos, da sua própria profissão, que era uma profissão que não aceita pela sociedade, e é errada também, porque era muito corrompida, muito corrupto. Então, a primeira coisa, queridos, como que é que você tem recebido Jesus na sua casa? Nesse ambiente que nós vivemos nos dias de hoje, que o mundo está aí, é hostil. É hostil, nós vivemos hostilidades. E aí, queridos, você está disposto a receber Jesus na sua casa, você, na sua vida, ao ponto de abrir mão daquilo, de muitas coisas, queridos, de se posicionar e abrir mão e dizer às pessoas: olha, eu sou de Cristo, e se você quer andar comigo, venha comigo, glória a Deus, aleluia. Mas se você não quer comungar a sua fé comigo, então não tem como andar comigo. Eu vivo isso na prática, quando eu recebi a Cristo de verdade. Rompeu-se muitos relacionamentos de família próximo. Mas Jesus sempre foi um divisor. Ele sempre trouxe divisão. E a divisão tem que fazer parte da nossa vida. Não que você não possa ter amizade com uma pessoa que não conhece a Cristo. Mas nós corremos o risco de romper relacionamentos. Corremos o risco de perder coisas. Corremos o risco de levar alguns prejuízos. Jesus, naquele dia, queridos, estava na casa de Simão. E Simão, ele não estava olhando, ele ignorou todo o risco de que ele poderia até perder a sua própria vida. Agora, aprendendo um pouco com a personagem principal, Maria. João diz que Maria foi a pessoa que mais se destacou neste jantar. Não por cozinhar bem uma refeição, não por ter um bom tempero na refeição, nem por ajudar a servir a mesa, nem por fazer um belo discurso. Aliás, quando a Bíblia fala de Maria, por 3 vezes nós vemos relatos que fala desta Maria. Todas as 3 vezes ela está aos pés de Jesus. A primeira vez, quando Jesus vai à casa de Lázaro e tem um jantar, que ela está ali, e Marta, a gente conhece muito essa passagem por causa de Marta. Marta servia aqui e ali, e ela reclama com Jesus: por que o Senhor não se importa que Maria esteja aos seus pés e não venha me ajudar? Maria estava ali aos pés de Jesus a primeira vez para aprender de Cristo. A segunda vez que a Bíblia fala de Maria foi na morte do seu irmão Lázaro. A Bíblia diz que Marta, ao se encontrar com ele, disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido isso, tal. Aí Marta volta e vai Maria ao encontro de Cristo. Quando ela se encontra a Jesus, o texto é muito claro. Ela se prostrou e ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido.
Agora nós temos este relato, uma vez mais. Maria, sem muitas palavras, sem muito discurso, está aos pés de Jesus, fazendo algo que marcaria não só a vida dela, mas marcaria todas as nações e em todos os tempos, aonde for pregado este evangelho, Maria vai ser citada por este ato, aleluia. Então, não é muito discurso, não é aparência, não é muito o que podemos fazer em relação a servir, mas é as atitudes ilusitadas de adoração a Deus, aleluia, é que vai ficar marcado na eternidade, para a glória de Deus. Ela fez o que pôde, veja o verso 8. Ela fez o que? Ela fez o que? Pôde, ou podia. Ela fez o que podia. É interessante, muitas vezes olhando para mim mesmo, me pergunto, estou fazendo tudo o que eu poderia fazer por Jesus e pela sua obra? E hoje foi um desses dias e eu me questionei. E é claro que a resposta, ela é sempre negativa. Não, eu poderia fazer, ir além e fazer um pouco melhor. Então, nós, quando olhamos para nós mesmos, sempre nós descobrimos as nossas falhas e fraquezas. Posso ir além. Você, como membro do corpo de Cristo, tem feito o que você pode? Por Cristo, pela obra de Cristo? Ou nós temos sido como uma boa parte de pessoas que nos aplicamos intensamente quando se refere a nós mesmos, a nossa família, a nossa profissão, aos nossos interesses. E quando se refere a Deus e a sua obra, é no conta-gotas. É no conta-gotas. Vivemos uma geração de conta-gotas espiritual. Não generalizando, claro. Mas a maioria, queridos. Maria não podia evitar o sofrimento de Cristo. A prisão, a humilhação, a cruz, a morte. Mas ela fez tudo o que pôde. Nós não podemos, queridos, enfiar a salvação goela abaixo das pessoas. Nós não podemos, às vezes, entrar nas casas, nos lares e falar e fazer as coisas por eles. Mas, queridos, aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Fazer o que nós podemos. Servir a Deus com as nossas forças, com as nossas próprias forças. Então, ela fez o que pôde. Você tem feito o que pode? Eu posso fazer isso, então faça. Ou você não tem feito nada? Né? Então fica aí. Porque às vezes, queridos, nós queremos que a nossa memória, ou aquilo que nós fazemos, fique marcado. E às vezes nós nos preparamos muito bem, com tantas coisas, mas o que marca mesmo é quando nós nos dedicamos a Cristo e nos entregamos a Ele e nos esforçamos ao máximo e fazemos o que nós podemos. Ele nunca vai nos chamar para fazer além das nossas forças. Ele disse a Gideão, Gideão, vai nesta tua força. Então, você não pode ir na minha força. Eu não posso ir na tua força. Mas Deus te deu um limite de força. E disse a Gideão, Gideão, vai nesta tua força. Gideão estava malhando o trigo. Gideão estava ali trabalhando.
com todo empenho para si mesmo. O que Deus quis dizer a Gideão: Gideão, na mesma proporção que você tem servido a si mesmo, para a sua família, para os seus interesses, é nesta tua força que eu quero que me sirva. Então, já pensou, queridos, como que a Novo Tempo seria se cada um de nós nos propuséssemos a andar segundo aquilo que fazer para Deus, segundo aquilo que nós fazemos para nós mesmos? Ela fez o que pôde. Maria entregou o melhor que podia. Maria não hesitou, querido, naquela oportunidade de tomar o que ela tinha de mais precioso, mais importante, mais significativo, e entregar num ato de adoração, de gratidão profunda. Então vamos entender um pouco o que ela entregou. Um vaso de alabastro, um vaso ornamental feito de uma pedra de mármore, muito valioso. Mas mais valioso era o nardo puro que estava dentro daquela pedra, queridos, ou daquele vaso. Mais valioso ainda era a essência que estava dentro dele. Era caríssimo, os evangelhos nos dizem que era caríssimo. E João diz que era um hin. Um hin era mais ou menos meio litro de essência, nardo puro, que equivalia a 1 ano de trabalho. Por mais dinheiro e mais rico que uma pessoa seja, ele nunca vai comprar um perfume que vala 1 ano de trabalho. Então vamos dizer assim que 1 ano de trabalho, uma pessoa que ganha R$2.000, dá 24 mil. Se ele ganha R$1.000, já dá R$12.000 no mês. Ninguém vai pagar 12 mil em um perfume, né? Eu acho que não sei se tem perfume nesse valor. Mas a gente pode pagar o máximo lá na Renner, os mais caros, 700 conto lá, né? Um perfume bom, né? E o perfume, um dos perfumes caros, né? Então, este nardo era precioso, era algo avaliado em um valor extremo. Mas ela não hesitou naquele momento. Ela pegou o que mais valia para ela. E ela, apesar de ser de uma família pobre monetariamente, queridos, tinha consigo um nardo puro. Era o que tinha de melhor. Era o que tinha de melhor. Não hesitou em entregar o melhor. Então, nós vivemos tempos, queridos, aliás, nós deveríamos de vez em quando estarmos analisando aquela palavra que tem em Apocalipse, para que nós voltássemos ao primeiro amor. Porque quando o amor está aflorado de verdade, quando existe a paixão de verdade, nós não medimos valor para entregar. Não só valor monetário, mas outros valores que compõem nossa vida. Não medimos valor. Precisamos, queridos, de verdade, aprender com Maria. Apesar de ser uma mulher pobre, de uma aldeia pobre, porque Betânia era um lugar pobre, uma aldeia de pobre monetariamente, mas ela tinha consigo guardado este nardo puro num vaso precioso de alabastro, que ela guardava, vamos dizer assim, muito bem, como um tesouro. Mas na oportunidade que ela teve, que Jesus estava ali diante dela, ela pega aquilo que ela tinha de mais precioso e ela quebra o pescoço do vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus, num ato de adoração e de gratidão ao Senhor. Então nós precisamos aprender com Maria, queridos, a dar o melhor no nosso tempo,
a dar o melhor dos nossos talentos, a dar o melhor das nossas contribuições, entre outras coisas. Tenho a impressão, às vezes, que nós vivemos o tempo de Malaquias, aonde o povo, voltando do cativeiro babilônico, eles diziam: poxa, mas que canseira. Ia para o culto e falava: mas que canseira. Puxa, que terrível. Aí eles iam entregar suas ofertas, eles pegavam lá o cego, o aleijado. Esse aqui tá bom para levar para a casa do Senhor. Foi um tempo, queridos, que se assemelha muitas vezes com muitas pessoas. Ele é tão mesquinho, tão avarento, que é aquela coisa, ele vai para o culto, puxa, que canseira, hoje é dia do culto, canseira, meu Deus. E aí Deus fala, mas o que é que nós estamos fazendo de errado? Não é assim lá em Malaquias, quando você lê Malaquias? O que Malaquias retrata um povo mesquinho, avarento, um povo que entregava migalhas ao Senhor, e o Senhor disse assim: olha, sua boca me louva, mas o seu coração está longe de mim. Se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Maria, por sua vez, não hesitou, tinha aquele perfume precioso, guardado a 7 chaves. E ela viu aquela oportunidade, falou assim: está aqui esta oportunidade de agradecer pela ressurreição do meu irmão, por ele estar aqui comigo, por ter me ensinado tantas coisas. E ela então derrama sobre Jesus ali aquele nardo precioso, aquele perfume precioso. Maria, com seu ato, colocou Jesus como mais precioso que qualquer outra coisa. Como Maria havia conseguido aquele nardo? Bom, aí tem que pesquisar um pouquinho os costumes judaicos, mas havia um costume entre as mulheres judias que já na adolescência, não importando a sua condição monetária, já na sua adolescência elas então já iam guardando ou comprando com às vezes muito esforço a essência de perfume, porque o perfume era coisa muito rara, ele não tinha em Israel. Era extraído do Himalaia, longe, e era muito caro. E elas iam comprando de gota em gota, de pouco em pouco, durante toda a sua vida, ela ia comprando aqueles pouquinhos que era muito caro. Cada porçãozinha mínima custava um dia de trabalho. Porque João fala assim que custava 300 denários, e um denário era o valor de um dia de trabalho. E ela então, ao longo da sua vida, foi guardando de gota em gota. Por que guardava, se tinha esse costume? Para o dia que elas julgavam ser o dia mais importante das suas vidas, que era o dia do seu casamento. Então, quando elas iam se casar, e aquele perfume elas usavam para se preparar para o noivo. Então era algo para as mulheres muito precioso. Além do valor monetário, tinha um valor assim, acima, um valor não espiritual, mas um valor sentimental, um valor assim, que não dá para se expressar. E ela então, por sua vez, provavelmente havia guardado este perfume para o dia do seu casamento. Um dia que era o dia maior da vida dela. Maior no sentido não de grande, mas no sentido de
melhor, de mais importante. E agora ela tem Jesus à sua frente. E Jesus ali à sua frente, queridos, ele falando do seu plano de morte, ela entendeu e compreendeu que Jesus não passaria mais por ali, mas que ele caminharia para a execução do seu plano. E ela então, sem hesitar, pegou aquele perfume mais precioso, porque ela entendeu que mais precioso do que o dia do seu casamento, de que se preparar para o seu casamento, seria derramar aquele perfume precioso sobre a cabeça da pessoa que ela entendia ser o mais importante da sua vida, o dia mais importante. E ela, sem hesitar, queridos, quebra o pescoço do vaso, para que todo aquele líquido precioso fosse usado naquele momento, e derrama sobre a cabeça de Jesus, e da cabeça vai aos pés, e todo o seu corpo ficou perfumado naquela hora. Ela entrega o mais precioso, o que ela tinha de melhor. Nós temos muito a aprender com essa mulher, que sem muitas palavras, ela ia muitas vezes contrário o que as pessoas pensavam, o discernimento das pessoas. À primeira vista, ela, aos pés de Jesus, deixava Maria ali servindo sozinha para estar aprendendo de Jesus. Contrário o que as pessoas estavam ali quebrando paradigmas. Porque o que seria correto? Ela, por ser mulher, estar servindo à mesa. Mas ela deixou aquilo que aos olhos dos homens era correto para fazer e aquilo que o seu coração pedia, aprender de Jesus. A segunda vez ela estava com dor no seu coração. Seu coração estava entristecido, chorando, com dor. E ela então se prostra e vai adorar a Jesus. E se prostra diante de Jesus, aos pés de Jesus, para ali derramar a sua dor. Contrário os paradigmas, contrário o que aquelas pessoas estavam dizendo. Ele não era amigo dele, por que não veio antes? Culpando. Agora está ela, queridos, quebrando todos os paradigmas religiosos. Ela derrama sobre Jesus o nardo desce aos seus pés, ela solta os seus cabelos, que era algo que não podia fazer em público. E ela usa os seus cabelos longos para secar os pés de Jesus. Ali atribuindo a Jesus, atribuindo a Jesus ali o mais precioso. Não só por causa do nardo, mas a sua ação, querido, a ação de Maria foi a mais preciosa, ela entregando-se aquilo que mais era valioso para ela. Então, como que é que nós temos sido gratos a Deus, se é que nós somos, por aquilo que Ele já fez, entregando o seu Filho Jesus à cruz? Aí, queridos, todas as pessoas que se propõem ir além do normal em servir ao Senhor, será criticado. Aí, Maria é criticada pelos discípulos do Senhor, pois eles achavam que aquela oferta poderia ser mais útil a servir os pobres. É assim, queridos, que os crentes carnais muitas vezes acham. Poxa, a minha entrega, a minha contribuição seria muito mais bem aproveitada a entregar aos pobres. Era a mesma síndrome daqueles homens que estavam ali. Eu vou me esforçar assim pelos pobres.
Eu vou fazer sim, pela sociedade que está aí, pelos homens que estão debaixo da ponte, que estão passando fome. Mas, queridos, aquilo que nós devemos fazer pela sociedade, pelos pobres, por fulano, por ciclano, não pode ser comparado àquilo que nós podemos fazer a Cristo, aquilo que Ele pediu para que nós façamos a Ele. Porque muito melhor e mais bem aproveitável é você levar a palavra de Deus ao perdido do que você dar uma blusa àquele que está debaixo da ponte. Não que isso não seja necessário. E ela foi então duramente criticada, duramente, molestada. E aí, queridos, quem vai além para servir a Jesus, Jesus sempre o defenderá, aleluia. Ele não pode ter a defesa de A, de B, de C, não vai ser o pastor que se levanta a seu favor, não vai ser o irmão, não vai ser a irmã, mas o Senhor dos céus, aleluia, será o seu defensor, aleluia. O cego de Jericó estava ali, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Logo veio os discípulos de Jesus e o criticaram. O que você está fazendo, meu? Não faz isso, você está perturbando, está fazendo isso e aquilo. E ele ainda clamava ainda mais. De repente Jesus para em seu favor e diz para ele, chama eles agora, chama ele, que eu tenho algo para a sua vida, aleluia. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, você que tem se disposto a ir além daquilo que te pede para fazer, você que tem disposto a fazer a obra do jeito que ela tem que ser feita e ainda vai além, continua, querido, porque você tem alguém ao seu favor, ainda que os seus parentes dizem, poxa, por que tanto empenho? Ainda que a sua família diz, poxa, por que tanta dedicação? Ainda que alguém disse assim, ele ficou neurótico, ele está aí, está meio perturbado, e agora ele está fanático. Ainda assim, queridos, você tem um Deus dos céus que te defende, entrega o seu melhor, e você terá a justiça dos céus para a sua vida, em nome de Jesus. Vou concluir com a conclusão de Jesus mesmo. Jesus concluiu dizendo que a memória dela seria eternizada nas gerações. E hoje estamos aqui falando desta camponesa, desta mulher pobre, humilde, pobre para o mundo, mas riquíssima para Deus. Deus entregou o seu melhor também por nós. Agora, dentro disso, queridos, eu queria assim, porque Jesus disse assim, aonde ela for, ou aonde esse evangelho for pregado, a memória dessa mulher será lembrada. Agora, o que você acha que vai ser lembrado de você? Qual o seu legado quando você morrer? Quando esta geração passar, porque vai passar, meu irmão. Quantos anos você tem? 30? Então, te dou mais, ser bem generoso, mais 60. Mas se você tiver 50, para ser bem generoso, mais uns 30, 20. Se você tem um pouco mais, para ser bem generoso, aí mais uns 10 ou 15. Mas vai passar. Agora, quando passar, qual o legado? Como que alguém vai lembrar-se de você quando estiver lá na sua geração futura, aí a sua filha, ou talvez seu neto, aí com a criança na mão e apontar o dedo para aquela foto aonde você está e dizer assim, quem foi esse daqui? Quem foi essa daqui? Que bom seria se ele pudesse
responder: essa daqui foi uma pessoa que amava Jesus, esse daqui foi uma pessoa que amava Jesus, que me ensinou a amar Jesus, que me ensinou a entregar o melhor a Jesus. Bom seria se assim fosse, se você deixasse esse legado para a sua geração vindoura. E aí, ela entregou o melhor. Coração de Deus. Maria tinha um coração segundo a vontade de Deus. Porque Deus também, por sua vez, Ele não hesitou em entregar o seu nardo mais precioso que existia em toda a eternidade. Ele não pegou um anjo. Ele não pegou um arcanjo. Ele não criou um homem para entregar. Mas ele mesmo se materializou, se encarnou, se fez homem, aleluia. E ele mesmo veio a esta terra, se humilhou e se entregou em favor daqueles que o recebem como Senhor e como Salvador. Ele entregou o mais precioso, o melhor que ele poderia ter, algo que ele cultivou na eternidade por muito tempo. E quando chegou o momento, ele enviou aquele que era mais precioso, Jesus Cristo, para que ele pudesse ser humilhado. E ele foi ali, passou por dor, passou pela cruz, morreu, ressuscitou. Ele fez o que pôde. O que podia ele fazer, ele fez. Agora, ele não foi além daquilo que ele podia, porque, queridos, receber ele como Senhor, como Salvador na sua vida, andar segundo a sua vontade, em obediência, entregar o seu melhor a ele, isso cumpre a você, ele não pode fazer. Ele fez o que pôde. Entregou o seu Filho Jesus Cristo para ser morto, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, e todos aqueles que nele crê terá a vida eterna, aleluia, todo aquele que nele crê. Então o crer, o entregar-se, o cumprir com a vontade de Deus, o obedecer a Deus, isso cabe a você. Ele fez o que pôde. Maria fez o que pôde. Você deve fazer o que pode, meu irmão. Receber Jesus na sua casa, ainda que isso custe algumas renúncias, alguns acertos, algumas coisas que você não goste. Mas você pode ir além, queridos, e entregar o melhor, o mais precioso. Você pode ir além. E quando você for além, não espere aplausos. Não espere pessoas te elogiando. Os discípulos do Senhor vão te criticar. Não só os discípulos, mas a sua família e todos aqueles que estão ao seu redor. Vai te criticar. Mas Jesus Cristo, o Senhor, vai entrar em sua defesa. Ele é o nosso advogado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Fiquem de pé. Vamos orar. Aleluias.
Glória a Deus. Aleluias. Tem alguém aqui no nosso meio que hoje quer se reconciliar com Cristo? Ou quer entregar a sua vida a Ele? Ele fez o que pôde. O que Ele pôde fazer por você, Ele já fez. Agora cabe a você recebê-lo como Senhor e Salvador na sua vida. Cabe a você querer que Ele entre na sua casa, que Ele habite na sua casa. Cabe a você. Isso é você que tem que fazer. Tem alguém que gostaria de entregar sua vida a Cristo hoje? Estou longe do Senhor. Levanta a mão assim para mim ver. A gente não quer te constranger. A gente só quer orar por você. Tem? Levanta a mão bem alto assim, ó. Bem alto. Faz assim para mim ver. Tem? Tem alguém? Não? Glória a Deus. Deduzo eu que você já tem a sua vida entregue a Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós hoje fomos desafiados pela Tua Palavra a ir além, a fazer o que nós podemos. Aquilo que nós podemos fazer, meu Deus, deveríamos fazer, Pai. Ó Deus, eu te peço que o Senhor venha despertar em nós, Senhor, o amor profundo e o desejo de te servir melhor, de andar nos teus caminhos, de fazer a tua vontade, o teu querer. Oh, em nome de Jesus, ó Deus, a cada vida que aqui está nesta noite, nós vamos participar da mesa, Senhor, do Senhor. Oh, papai, em nome de Jesus, papai, que o Senhor venha, meu Deus, abençoar, meu Deus, e despertar em nós, Senhor, ó Deus, o teu Santo Espírito, Pai, os dons que a nós foi dado, Senhor, oh, em nome de Jesus, e que possamos, Senhor amado, nesta noite, desfrutar uma vez mais da tua presença, Senhor, aprendendo e fazendo a aplicação dessa palavra na nossa vida prática, em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, Pai, nesta noite, já agradecido, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluias.